Vamos lá. Boa noite, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de novo ao vivo no LinkedIn da Sampo e no LinkedIn e no Instagram aqui também da Sampo para bater um papo hoje de uns temas bem diferentes dos temas que eu tenho falado das outras vezes. Então, para quem está acompanhando, praticamente dia sim, dia não, eu estou dividindo alguns temas com vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre as tecnologias exponenciais que a China usou ou está usando ainda, né, no combate ao coronavírus e, mais do que isso, a gente entender as oportunidades que existem de transformação digital dentro da crise. Então, sem nenhum desmerecimento a todos os temas que a gente tem aqui de crise, dos problemas que a gente está enfrentando de saúde, dos problemas econômicos que estão começando a acontecer, estão por vir, o que a gente vai fazer hoje é um bate-papo muito mais positivo. Nós vamos tentar achar aqui um lado cheio do copo, algumas oportunidades de toda a crise que a gente está enfrentando, certo? Bom, primeira coisa sobre crise. Crise tem começo, meio e fim. Essa crise não vai ser diferente, né? A gente já entendeu, diferente até de outras crises que a gente teve no passado, né? Por exemplo, a crise de 1929 foi uma crise muito forte, foi uma crise que a gente não conseguia enxergar o fim dela. A própria crise na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram crises que não se enxergava também o fio, foram muito longas as crises, né? E talvez essa crise só possa ser comparada de fato com essas grandes crises. Tá? Não existe outra crise com uma precedência como essa. A crise de 2008 do sistema bancário americano não chega nem perto disso. A crise do Brasil de 2015, 16 não chega nem perto disso, né, em termos de magnitude de crise. Mas essa crise tem fim, né? E a crise ela vai ter fim com a onda, né? Com essa curva de saúde que nós todos estamos tentando entender qual que é o tamanho dela, com os impactos econômicos que vêm depois disso, durante e depois disso. Então, são duas grandes ondas para a gente conseguir lidar. Agora, paralelamente a todo esse processo de crise que existe, né, que a gente de forma nenhuma vai minimizar, né, existe aqui um conjunto de oportunidades. Né? E aí tem um monte de frases, sem querer ficar aparecendo aqui aquelas frases prontas de LinkedIn, mas no final usando um pouco o que o Einstein fala sobre isso, né, é que a crise no final é muito importante para qualquer processo de criação. Né? Então, criatividade nasce da angústia. Né? E acho que a gente vai ficar muito tempo angustiado. Né? Aliás, trancado em casa angustiado, acho que é todo mundo. Então, não dá para dizer que todos não seremos criativos. Né? Crise é a maior bênção que pode acontecer para uma pessoa, uma empresa ou para um país. No final das contas, quando está tudo bem, ninguém faz nada quando está tudo bem. E terceiro, é na crise que nascem as invenções. Né? Então, no geral, a restrição faz que a gente invente alguma coisa fruto dessa criatividade, né? que já foi gerada pela angústia. E dessas frases todas aí, que eu mais gosto, né, também do Einstein, todas elas são do Einstein, é quem supera a crise supera a si mesmo sem ter sido superado. Então, tirando aí as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, porque estão em situações de subsistência, estão em situações, né, muito mais extremas, né, existe todo um conjunto, não só do mundo, mas do Brasil, de pessoas, né, que podem fazer um olhar positivo em tudo isso em algum momento, e eu acho que é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Qual que é a minha experiência com relação à transformação digital? A gente na Sampo endereçou a transformação digital a partir de 2016, quando a gente começou a pensar em como reestruturar, como reinventar a educação. Por isso que há 2 anos atrás nós lançamos o LIT, que é a nossa plataforma digital de aprendizagem. Então, ela não é uma plataforma de cursos online, muito longe disso. Ela é uma plataforma toda baseada em dados, toda baseada em inteligência artificial, para poder tratar esses dados com diversas features para os usuários que usam, usuários que usam é bom, né? Para os usuários que querem aproveitar personalização de aprendizado. Então, a gente consegue dizer o que um aluno precisa aprender, né, e como ele precisa aprender, uma vez que as pessoas aprendem de forma diferente. Então, eu tenho tratado de temas ligados à transformação digital desde o final de 2016. 2017 foi quando a gente fez o projeto, chamamos quase 50 fornecedores, nos trancamos com um time de dentro da Sampo para endereçar, de fato, a nossa transformação digital, de mudar o nosso modelo de negócio, de entender como isso poderia, como é que a transformação dos modelos educacionais mataria o nosso negócio principal, que era a Sampo. Então, ou seja, a gente lidou isso e hoje o LIT, né, em março, fez 2 anos,
né, com resultados incríveis, né? Então, alguns prêmios muito importantes: prêmio de maturidade digital da McKinsey, do Valor Econômico, prêmio do IT Media, empresa de número 1 em educação, que mais usa tecnologia para transformar digitalmente. Nosso Head de Tecnologia ganhou o prêmio de melhor executivo de TI, esse ano ele ficou entre os 3 indicados também. Então, assim, acho que conseguimos colecionar alguns selos importantes. Bom, falando um pouco do que a gente vai bater papo agora. Eu juntei aqui como base um material que o Peter Diamandis mandou, que é estou no meio dele, onde ele compartilha algumas coisas. Ele mandou um material compilando algumas medidas na China, que é um bom pano de fundo para a gente começar a discussão. O Peter Diamandis, ele, para quem não conhece, ele é o fundador da Singularity, né, um dos idealizadores da Singularity, e acho que um dos programas, ele tem algumas atuações interessantes, mas a atuação mais interessante que eu vejo nele é o XPRIZE, né, que é uma plataforma de concursos, de premiações para desafios. Então, ele coloca um desafio, né? Por exemplo, quem conseguir chegar no espaço com uma aeronave tripulada, no mínimo 2 pessoas, e for e voltar 3 vezes no intervalo de tanto tempo, ganha $10 milhões. Né? Ou seja, ele faz isso para lançar prêmios e recompensa em desafios que geram tecnologias, né? Que, no fundo, compilam tecnologias que podem depois ser usadas para o bem das pessoas. Né? Tem dezenas de prêmios, ele consegue os patrocínios para dar esses prêmios de 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões de dólares de prêmio, e aí ele consegue reunir grandes cérebros para trabalhar em um propósito maior. Né? Então, como é que eu consigo coletar, tratar e distribuir água em locais que não tem água? Como é que eu consigo criar um tablet, algum tipo de smartphone onde ele consiga ter uma energia renovável, que eu possa capturar do sol, coisa do tipo, onde eu consiga ter um sistema de ensino para que qualquer pessoa no mundo possa aprender, né, e que seja conectado para uma internet via satélite. Eles criam uns prêmios assim, super interessantes. Né? Então, isso foi mais ou menos a base do que ele comentou e distribui, né? E esse material que ele distribui tem algumas coisas bacanas. Vamos lá. Vamos falar dos 7 pontos, depois a gente vai destrinchando esses pontos aqui, falando o que está por trás de cada uma dessas coisas. Né? Então, o primeiro ponto usado pela China foram os drones. Né? A China já tem um avanço brutal em fabricação e desenvolvimento de drones, já testou drones populares, né? Isso está ainda no laboratório, né? E a gente tem visto que drones que eram usados para agronegócio, para entregas, né, para logística, etc., foram agora destinados para a crise do coronavírus. Então, algumas coisas que eles fizeram foram legais, colocar alto-falantes, né, pendurado no drone, onde esses alto-falantes eles distribuem informações para as pessoas como uma forma de unificar a informação. Até por ser uma ditadura, né, a informação tem que ser muito controlada. Então, a ideia é boa, né? Tira a parte da ditadura, que é muito ruim, mas a ideia é boa, né? Usar isso para espalhar informação com qualidade. E aí eles penduraram cartazes, né? Que não era de papel, lógico, algum tipo tipo um tecido, um material, onde você tinha grandes QR codes que as pessoas já colocavam os seus celulares e aí isso já levavam para uma série de aplicativos, né? Para uma série de informações que você vai ver ao longo aqui da apresentação, que depois as pessoas podiam usar para poder ter mais informações, ser direcionado para clínicas mais perto, ou seja, para poder ter uma série de benefícios. Então, esses foram 2 usos de drones interessantes, alto-falantes e uso de QR Codes pendurados nos drones. Terceira coisa legal foi usar esses drones para soltar sprays desinfetantes para fazer limpeza. Né? Então, eles descobriram uma área de 500 mil metros quadrados, por exemplo, em uma tarde, num período de 4 horas. Tá? Isso é uma tecnologia para agronegócio, por exemplo. Depois eles fizeram gerenciamento de estoque para medicamentos, um negócio interessante, né? Imagina milhares de clínicas espalhadas, né? E você tem, obviamente, por mais que seja otimizada a distribuição que o sistema faça das pessoas, as pessoas vão para as clínicas a par do sistema. Então, você tem usos, né? Falta recurso num lugar e sobra no outro. Essa gestão,
ótima de estoque aqui é que foi feita também pelos drones. Então, isso era interessante, porque eles podiam fazer essa alocação, essa otimização aqui de estoques. E a última coisa, né, que sempre lembrando que na China pode tudo, né, porque é um estado ditatorial, não precisa pedir permissão para você, usar um infravermelho, né, para poder medir a temperatura das pessoas e a partir dessa temperatura, né, se essa pessoa já tinha um rosto cadastrado, porque eles têm um sistema de reconhecimento facial em algumas cidades muito avançado, né, você consegue ser direcionado para uma clínica, ou seja, ser identificado para que alguma medida fosse tomada para você sair de circulação e ser direcionado para o tratamento, evitando um risco de contágio se fosse o caso da sua febre, se alguma coisa do coronavírus. Então, drones foi isso que aconteceu, foi um uso interessante, né? É uma macro tendência, não tem a menor dúvida, dentro de Smart Cities, e é algo que a gente vai ver se transformar num curto espaço de tempo, né? A capacidade que os drones têm, de fato, de melhorar e ganhar distância, de ganhar capacidade de peso e flexibilidade de uso. Então, é algo muito forte. A segunda coisa que o Peter Diamandis destacou é a questão de robôs e veículos autônomos, né? Então, ele agrupou isso num item só. Robôs foram usados principalmente na triagem, nos hospitais. Então, fluxo muito grande de pessoas, tentar preservar no primeiro contato o enfermeiro que faz a triagem. Então, o robô fazia isso, aquela coleta de informações iniciais para poder fazer tanto identificações do paciente em si, como também identificar primeiros sintomas para depois poder direcionar. Então, algo que é simples quando a gente olha num filme funcionando, mas o robozinho ali na ponta, fazendo as perguntas certas, coletando os dados, depois fazendo o direcionamento das pessoas, né, você ganha uma certa escala com isso. E segundo item, né, veículos autônomos, que todo mundo já está acompanhando, a China fazendo também um trabalho grande nisso, é muito interessante usar isso para fazer entregas também voltadas para a questão de medicamentos e complementação de logística que já tinha, né? Então, um volume de entregas muito alto, uma otimização de plano de entrega, 20 entregas a cada 30 minutos, né? O pico foi 24 entregas a 30 minutos, mas trabalhando numa média de pelo menos 15, né? Entregas, ou seja, uma entrega a cada 2 minutos, é bastante, tá? Então, é um bom item. Esse foi o segundo ponto, acho que teve um ganho interessante aqui em termos de robôs. Robôs e veículos autônomos é interessante porque eles são combinações de tecnologias, né? Depois eu vou falar um pouco disso, mas é sempre inteligência artificial, né? E outras tecnologias aqui em volta. Inteligência artificial orquestrando tudo isso. Então, é sempre computação em nuvem, é sempre inteligência artificial, Big Data, e aqui você tem IoT, né, plugando e captando algumas coisas, no caso do veículo autônomo dos robôs, que tem ainda um pouco de coleta de informação, mas grande capacidade de processamento disso. Quando a gente tiver 5G, a velocidade entre a nuvem e o device vai ser muito grande, e aí vai ser bacana porque isso ganha velocidade, né? Isso ganha forte. Mas sempre operado por inteligência artificial. Então, mais para frente eu comento um pouco mais. Terceiro item que é interessante é avanço em biotecnologia, que é um tema super quente em transformação digital. Então, vendo coisas simples, tipo um Medicine Noodles, uma espécie de uma comida com ingredientes imunes, né? Uma coisa de tentar criar alguns produtos que fossem livres de intervenções humanas no seu processo, não só de fabricação, mas de preparo. Então, tem certeza que aquele produto você pode consumir porque não tem nenhum contato, então não vai ter o vírus, o Covid-19, como é o caso de agora e no futuro para higiene e para outros vírus, né, e até bactérias também são importantes. Em termos de biotecnologia, muitas clínicas online explodiram na China, né, foram já 5 milhões de atendimentos online, é algo que a gente sabe que a telemedicina é uma tendência e que aqui houve uma explosão, foi também algo importante. E, de novo, na clínica online você tem uma série de tecnologias que você pode juntar. Então, você pode juntar reconhecimento facial, né, para conseguir entender se de fato você tem um tipo de estado do paciente. Então,
Lembra que reconhecimento facial, né, você tem, você tem um mapa do rosto, ele é basicamente feito por medidas, né, por milímetros, né, de você ver cada distância, e aí com base nisso, conforme você compara, se você tem um escaneamento do rosto sem estar no momento de atendimento, quando você atende, aquele rosto consegue te dizer uma série de coisas. Então você consegue fazer análise de sentimento usando reconhecimento facial. A segunda coisa que você consegue fazer é que quando você faz o teleatendimento, também você pode, pelo texto, pelas palavras usadas, fazer uma outra análise de sentimento importante, né, porque a inteligência tem uma base matemática muito forte, isso cai em linguística, e linguística cai aonde que a inteligência artificial consegue dizer, de fato, né, ou seja, talvez juntando um pouco do tom de voz, das palavras usadas com o rosto, ou seja, mais ou menos com cara de dor, né, ele consegue dizer com um grau de curiosidade bastante alto o seguinte: pô, esse cara com uma dor de 0 a 10, ele deve estar com uma dor de tanto, né, ou um certo exagero nesse paciente, aquele paciente que tende a valorizar mais a sua própria dor, etc., coisa que é perfil de pessoa. Então, tem algumas características bem interessantes aqui que são aceleradas, né, em biotecnologia. Um outro ponto muito importante é a análise de tomografia computadorizada, né, que também pode ser feito, né, como é a análise de imagem, por inteligência artificial. Esse é um ponto que está andando muito fortemente no mundo inteiro. No Brasil também tem vários projetos de uso de inteligência artificial para análise de imagens, né? A IBM tem, com o Watson, projetos super interessantes nisso para oncologia, e essa tecnologia toda também foi usada para tomografias, então, para conseguir analisar as pessoas com mais velocidade, tá? Qual é o ganho aqui? Você fala, pô, Securato, qual a novidade que tem aqui? Olha, o médico vai demorar de 5 a 15 minutos para conseguir fazer análise de um determinado paciente, tá? Dessa tomo. E para você poder fazer isso com inteligência artificial, aumentando bastante a curiosidade, o que você precisa? De dados, né? E aí que começa um pouco dos insights que a gente vai tirar desse bate-papo. A crise, ela potencializa o uso, ao potencializar o uso, se acumulam muitos dados, e a inteligência artificial, ela melhora pelo esse processo redundante de análise de dados, né? Esse processo circular de análise de dados. Então, eu analiso os dados, melhoro, analiso os dados, melhoro, analiso os dados, melhoro. Então, pelo volume de pessoas que foram analisadas, né, por tomografias computadorizadas, que a inteligência artificial pôde acumular de dado, isso foi possível chegar a um nível de acuracidade alto, tá? O Future Driven Research Institute do Alibaba, por exemplo, que liderou isso, né, doando dinheiro para isso, chegou a 96% de acuracidade em análises de tomos, né, e aqueles 5 a 15 minutos que o médico usava, aqui a análise era em 20 segundos. Tá? Então, o nível de preparo é muito interessante, ou seja, o quão mais forte se sai depois de uma crise, né, no caso desse exemplo, que é um bom exemplo em termos de uso de tecnologia com base em dados, usando inteligência artificial, né, e computação em nuvem para conseguir tratar isso de forma em tempo real, é sensacional. Você tem vários pontos de coleta, mas você tem um ponto centralizado de análise. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, biotecnologia, lógico, é um tema super quente, vai mudar drasticamente nos próximos anos. Analisando um pouquinho mais aqui, agora, salas de aulas virtuais, né? Esse é um tema que foi destaque na China, né? Mas é destaque no mundo inteiro, e até para a gente na Sampo e no LIT tem sido algo muito grande. Então, a China fez um negócio super interessante, né? A gente fala de um volume de doações de cursos gratuitos, etc. Aí vem a grandiosidade da China, né? O Ministério da Educação da China colocou 25 mil cursos online gratuitos instantaneamente, quase que para a população poder continuar se capacitando, né? Foram 10 mil escolas do ensino fundamental e do ensino médio, né, com 5 milhões de alunos que tombaram para uma operação 100% online. Algumas das duas principais universidades chinesas
estou somando aqui, aproximadamente quase 9.000 cursos, né, foram feitos, né, ou usando cursos gravados, ou ao vivo, ou por teleconferência. Então, essa tendência que a gente está vendo no mundo inteiro, está vendo no Brasil, o conjunto de conteúdos que a gente tem, muito forte, né? Então, o que é interessante aqui? Impactos disso, né? Eu acho que o grande ganho que a gente vai ter aqui é que a gente vai acelerar a junção do online com o offline, né? Então, falando um pouco rapidamente aqui de educação, dos exemplos Brasil, né? Eu visitei recentemente, né, mais de 50 escolas de ensino básico aqui no Brasil, né, para entender como elas estavam em termos de tecnologia, como que elas estavam em termos de plataformas digitais de aprendizado, né? E juntando com a experiência que a gente tem no LIT, né, com os nossos alunos da Sampo, né, o que a gente percebe? A gente percebe que todo mundo sabe que o online é importante, que o ensino digital, que a aprendizagem digital é importante. No caso do Brasil, a gente tem ainda uma visão de que o online é algo de pouca qualidade, até pelo posicionamento que o EAD teve no Brasil, né? Lembrando que ensino à distância é uma coisa, ensinar longe de você. Posso te ensinar por telecurso, posso te dar uma fita cassete, né? Como era no passado, né? Uma fita para você assistir na sua casa, né? Um CD que evoluiu depois. Ou seja, eu posso te dar, ou até publicar um material no jornal, como surge o ensino à distância. O ensino à distância é isso. Que no mundo corporativo são os cursos de compliance em bonequinho, né? Aquela coisa que era insuportável. Isso é ensino à distância. O online vem com a internet, então é muito baseado em vídeo, mas muito baseado em textos também, principalmente. Esse é o processo de aprendizado. O que vem agora é o ensino digital, que eu acho que é a cara do LIT, né? Que é com personalização, com micromomentos, com nanocertificações, com interações entre as pessoas de uma forma que parece uma rede social, então é mais fácil das pessoas conseguirem usar, com uso expressivo de inteligência artificial para otimização de aprendizado. Quer dizer, tudo isso são experimentações novas, as pessoas não necessariamente experimentaram isso. E o que a gente está vendo hoje, né, com tecnologia e com forçar as pessoas a irem para online, quer dizer, só na Sampo a gente tomou aí milhares de alunos de programas de MBA, imagina que são 500 turmas praticamente ano, né, e aqui no semestre você tem pelo menos 300 turmas acontecendo, são 300 turmas que tombamos das nossas salas de aulas presenciais para os ambientes virtuais de aprendizado. Isso aconteceu com a maior parte das escolas que conseguiram fazer isso. Escolas que tombaram também seus cursos de Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio para os programas online. Num primeiro momento, é um desespero geral, né? Então, você tem, pensa na educação básica, que ela é até mais convencional, você tem o diretor da escola preocupado, o coordenador preocupado, o professor preocupado, o pai está desesperado, né? O aluno também não sabe muito bem como é que ele atua nisso, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo agora é que as pessoas estão experimentando, estão sendo forçadas a experimentar. Falam, não, mas eu não gosto. Não, ok, é natural, tem gente que gosta, tem gente que se adapta, tem gente que prefere, são verbos diferentes para cada um. Mas o quanto a gente está sendo forçado a usar, de fato, vai antecipar, assim como nos drones, assim como em biotech, assim como em automóveis autônomos, robôs, também vai antecipar muito forte. Então, uma aceleração de digitalização muito forte das escolas, né? Já está acontecendo na China, vai acontecer então também no mundo, vai acontecer no Brasil, muito maior velocidade de interação entre as partes, porque todo mundo vai ter que todo mundo aprender, e uma eficiência educacional muito maior, né? O tempo que se perde, né, faz um paralelo do home office agora com a escola digital. Então, é uma aceleração forte. O quinto ponto, que eu acho que é o menos uau, é o trabalho remoto, né? O CEO do Alibaba fala, né? É uma grande chance das pessoas experimentarem uma nova forma de viver, uma nova forma de trabalhar, né? Eu até questiono um pouco se existe uma forma de viver, uma forma de trabalhar, se essas coisas não são combinadas. Na verdade, eu acho que tudo isso é uma coisa só, o novo viver. Mas o pós-crise, certamente, né? Uma série de pessoas que tinham aprenderam a fazer home office, aprenderam a fazer videoconferências. A gente aqui nunca interagiu tanto quanto está interagindo agora. Então, eu acho que esse aspecto é um pouco mais óbvio. O sexto item que eu queria destacar
é uma tradução aí mais ao pé da letra, mas um varejo não tripulado, uma aceleração forte de lojas sem nenhum tipo de interação, né? Sem nenhum tipo de contato. Um pouco do que a Amazon Go fez, né? Então, para quem não conhece, a Amazon Go é uma loja que tem em algumas cidades dos Estados Unidos, né? São Francisco, acho que foi uma das primeiras, onde você tem uma loja de conveniência, você entra, né? Por uma série de sensores, você entra, pega, né? Claro, você tem que baixar o app do Amazon Go, lá você cadastra um cartão de crédito, você fala, vou entrar numa loja, passa um QR Code na catraca, então já sabe que é você, lá você está monitorado, faz os sensores, pega as coisas que eu quero pegar na prateleira e saio, né? Depois sem o checkout automático, ou seja, eu saio sem fazer o pagamento ou me reportar a alguém da mesma forma, né, que eu entrei, ou seja, bem rápido, né? Aliás, a saída é mais rápida que a entrada porque a catraca é praticamente livre, você só cruza uma catraca sem até colocar a sua saída e aquilo ali debita do teu cartão. Então, isso é muito legal. Então, assim, se tem a parte sexy do negócio, uma loja sem nenhum tipo de intervenção e tal, bacana, legal, tem a parte que é legal, todo mundo que vai, tira foto, filma, mostra a experiência, é legal, a primeira vez que você vai, você fica até meio sem graça lá de fazer isso, mas no final das contas, por que tem essas lojas? Tem essas lojas pela mesma razão da tomografia, você precisa de dado, né? Você precisa testar e gerar dado para que a inteligência artificial possa acumular esses dados e tratar os dados para fazer aquele círculo virtuoso da inteligência artificial. Então, o legal é que isso também, obviamente, aconteceu na China com mais força, ou seja, as pessoas preferiram essas lojas que já existiam, algumas delas foram aceleradas, ou que estavam quase prontas foram aceleradas, e a vantagem disso é de gerar muito mais dados, acelerando os testes, se acelera a implementação em maior escala. Tá? Isso também aconteceu por que eles chamaram de um centro de distribuição sem contato, o KFC, por exemplo, conseguiu fazer isso, né? Já estava pronto para fazer isso. E uma outra experiência que foi forte, também para evitar contato, foi o que você tem de consumo pulverizado em postos de combustíveis, em postos de conveniência, você compra online, né? E aí o pessoal coloca dentro do seu porta-mala, de novo, sem você ter contato com alguém, então alguém de máscara, luvinha lá e coloca para você também no teu porta-mala. Então, algumas formas interessantes da gente ter acelerar também coisas, são tendências que a gente esperava um pouco mais para frente, que eu acho que vai vir um pouco antes. E a sétima medida que eu queria, sétimo item que eu queria destacar é, no fundo, como que as cidades inteligentes elas conseguem emergir da soma desse todo, né? Porque ao se integrar robôs, drones, o e-commerce, biotecnologia, as próprias cidades inteligentes, né? Otimizando fluxo de pessoas, de automóveis, são importantes para se ter uma cidade mais segura contra um vírus, por exemplo, mas uma cidade mais segura com relação a tudo, uma cidade muito mais otimizada. Claro que no caso da China é uma cidade mais controlada pelo Estado, mas, né, no mundo livre, no mundo sem ditaduras, no mundo ocidental, isso mais ocidentalizado, pelo menos, ele é algo que vai gerar mais segurança, né? Mais segurança pública, mais segurança para as pessoas, mais velocidade, mais otimização para poder fazer o convívio entre as pessoas e principalmente grandes massas de pessoas. Uma integração que teve importante foi entre o WeChat e Baidu, né, integrando, juntando informações em tempo real, cobrindo, por exemplo, 100 cidades com 3 mil clínicas, fazendo alocação de pessoas, né, algo que ainda não estava pronto, que não funcionava na essência, que ganhou escala também, dado agora a crise aqui. Então, ou seja, nesses primeiros 30 minutos aqui, eu mostrei 7 coisas importantes que são destaques na China, né, em termos de uso de tecnologias exponenciais. Né? Então, drones, robôs e veículos autônomos, biotecnologia, educação digital, trabalho remoto, que foi mais simples, esse varejo não tripulado e as cidades inteligentes, que talvez seja a junção de uma grande parte disso. Então, alguns aprendizados aqui que eu queria destacar que são muito importantes. Primeiro, crise vai acelerar a transformação digital. Então, esse é o primeiro takeaway do nosso bate-papo. Você fala, pô, que óbvio, não é tão óbvio assim, né? Tem muita gente focada na destruição econômica, tá?
E eu queria que vocês olhassem nesse bate-papo de hoje a criação econômica. Então, a gente vai ter uma aceleração da transformação digital. E aí tem um problema, né? Porque a transformação digital, ela é dessincronizada, ou seja, cada um de nós percebe a transformação digital de uma forma. Então, enquanto tem pessoas que acham que essas tecnologias todas um dia vão chegar, e esse um dia tem um lapso temporal que varia de pessoa para pessoa, você vai para um outro tipo, né? Algumas outras pessoas que estão pensando assim, não, cara, esse troço vai chegar, né? Então, uma acha que vai chegar um dia, a outra acha que vai chegar. Quando? Vai chegar logo. Esse logo também varia de pessoa para pessoa. E tem um outro tipo de pessoas que já entendeu que isso aqui já chegou, que é pauta para hoje, né? Que na verdade é pauta já atrasada, que a gente tem que conseguir endereçar esses temas dentro das organizações com a maior velocidade possível, como forma de permanecer vivo aí nos próximos anos. Então, quando eu falo que crise acelera a transformação digital, né, é muito importante que se você é daquelas pessoas, né, grupo 1, que acha que um dia vai acontecer, você precisa trazer sua expectativa bem mais para cá. Se você acha que é do tipo que vai acontecer, mas esse vai acontecer ainda não aconteceu, com certeza você tem que estar aqui junto do grupo das pessoas que já entenderam que isso vai acontecer com velocidade. Tá? Segundo ponto importante sobre a aceleração da transformação digital. A base da transformação digital, né, usando até o termo que o nosso head de inteligência artificial, o professor Adriano Mussa, fala, né, ele é o reitor da escola, ele é o diretor acadêmico, né, e ele que endereçou todas as transformações que a gente fez no LIT de inteligência artificial, né, ou seja, que levou a gente a um patamar de liderança, não sei se liderança, mas pelo menos de referência internacional de uso de inteligência artificial na educação. Ele fala sempre IA, né, de inteligência artificial e sua turma, né, ou seja, sempre inteligência artificial e sua turma. Então, vamos fazer uma pausa aqui para falar por que a aceleração da transformação digital vai acontecer muito forte. Você tem alguns usos de inteligência artificial que são muito legais, que geram muita notícia positiva. Então, dando um passo atrás, né, para muita gente, inteligência artificial é um robô do mal que quer perseguir todos os seres humanos e exterminar, né, nós, né, seres humanos da Terra. Então, esquece isso. Essa inteligência artificial, ela não existe e não estamos próximos de criá-la. Eu não estou falando dessa. Eu estou falando da inteligência artificial que está na Amazon, que está no Google, que está no Alibaba. Ou seja, inteligência artificial que é um outro tipo de inteligência artificial que eu quero explicar agora. Nessa inteligência artificial, você tem usos esporádicos que são interessantes. Por exemplo, o que a gente faz no LIT dizer para cada pessoa como ela aprende. Então, essa é algo que a gente faz no LIT. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa inteligência artificial para capturar os seus traços de personalidade e, ao capturar seus traços de personalidade, a gente liga isso com a forma de aprender. Então, como é que cada um aprende? Nós aprendemos, somos seres únicos, pessoas diferentes, aprendemos pelos nossos sentidos. Né? Nossos sentidos são traduzidos em verbos: ler, escrever, ouvir, discutir, assistir. Cada verbo liga e desliga nossos sensores. Então, a questão é, como é que eu consigo descobrir qual é o seu sensor mais potente? Então, para fazer isso, a gente captura a personalidade usando a inteligência artificial, coloca um algoritmo aqui no meio que diz, se você tem essa personalidade, provavelmente você aprende dessa forma. Então, isso é um uso de inteligência artificial que já existe no LIT há 2 anos, que funciona, é muito interessante, ajuda o usuário, ajuda o aluno, ou seja, totalmente centrado no cliente, é sensacional. Mas essa inteligência artificial não é a grande inteligência artificial que é a que você deveria olhar, que é a inteligência artificial que roda abaixo da superfície, que é a inteligência artificial que trata dados. Tá? Então, aquela ideia de que o dado é o novo petróleo, ela vem justamente do tratamento dos dados usando a inteligência artificial. Então, isso, né, que se você não domina esse tema, a gente tem feito vários bate-papos sobre isso, tá? O próprio professor Mussa, né, que é o head de inteligência artificial que eu comentei da Sampo, ele tem feito vários, né? Ele tem mostrado algumas vertentes de como se faz isso, né, com mais ou menos detalhe, tá? Então acompanha a gente no LinkedIn ou no Insta ou no Twitter, que a gente sempre posta toda vez que ele vai fazer algum bate-papo. Então, essa base, essa inteligência artificial abaixo do radar, abaixo da superfície, ela é uma inteligência artificial que ela tem o tratamento dos dados e a interação com o usuário.
Então, o usuário, ele usa uma plataforma, isso gera um dado que é tratado, esse dado tratado melhora a plataforma, que tem uma nova interação com o usuário, com o cliente, que gera mais dados, que melhora a plataforma, que tem uma nova interação, que gera mais dados, que traz os dados. Esse ciclo é o ciclo virtuoso da inteligência artificial. Então, o mundo cada vez mais digital e potencializado digitalmente, por causa da crise que a gente está vivendo agora, por causa do isolamento social, esses dados certamente estão gerando, né, bilhões de linhas de dados, bilhões de dados que vão ser tratados, estão sendo tratados por inteligência artificial, por machine learning, né, e dando insights para os negócios cada vez mais fortes, de uma forma circular e melhorando. Tá? Então, por isso que transformação digital vai ser acelerada por causa da crise. Tá? Porque a gente está usando mais itens de tecnologia, porque os itens de tecnologia puderam ser testados, puderam ter uma carga de dados cada vez maior, e isso vai contribuir para que eles amadureçam e tenham seus usos antecipados no pós-crise. Tá bom? Por que ter transformação digital é tão importante? Então, esse primeiro takeaway é a aceleração da transformação digital. O segundo takeaway vamos trabalhar ele, é um dado que você já deve saber, mas quero trabalhar um pouco ele também. Transformação digital deve gerar 15 trilhões de dólares na economia até 2030. Então, esses dados eles variam um pouco de acordo com a fonte, 13 trilhões, 14, 17, vamos deixar por 15, tá bom. Então, 15 trilhões de dólares sendo agregados em PIB global em 10 anos é muito dinheiro. Arredondando aí, está aumentando 15% o PIB do mundo. E tu precisa ver agora com a crise que o PIB vai todo mundo descer, né? Mas, de forma central, existe uma geração de riqueza brutal aqui. Então, essa geração de riqueza, que por um momento está com um tempo aqui de 10 anos, também acho que também ela vai trazer. Então, ou seja, o que o takeaway 1, que é a aceleração digital, acelera, o takeaway 2 ela vai contribuir para gerar PIB. Então, ela vai contribuir para fazer o mundo crescer no pós-crise. Tá? E esse é um ponto super importante. Tá bom? Esse é um ponto super importante. Terceiro takeaway que eu queria dividir com vocês. Os frontrunners, desta vez, não serão seguidos pelos followers. Então, vamos traduzir esse negócio. Toda onda de nova tecnologia que a história teve, você tem um frontrunner, que é o que o próprio nome diz, aquele cara que corre na frente e implementa tecnologia, ganha inovação, que sai na frente, mas você tem aquelas grandes empresas que ficam olhando para saber se esse cara pequeno e ágil ele está dando certo na inovação que ele está fazendo, no uso dessa tecnologia, para ver se esse troço está funcionando. Porque se está funcionando, o que ele faz? Ele, como follower, como seguidor, ele entra na onda, segue, implementa e depois ele até ultrapassa, porque às vezes ele é maior, ele tem mais dinheiro, ele tem, enfim, mais capacidade de conseguir fazer isso. Qual que é a base da transformação digital? É que na história do capitalismo recente, eu estou falando desde a Revolução Industrial, talvez essa seja uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, que o seguidor não vai acontecer a pessoa, o time, o grupo de pessoas que adota as tecnologias primeiros. Então, ou seja, os frontrunners não serão seguidos pelos followers. Eles não vão conseguir capturar riqueza. E aí tem um ponto importante. Aqueles 15 trilhões de dólares que vão ser gerados de PIB na economia, eles vão ser majoritariamente capturados pelos frontrunners. Então, é fundamental, o passo principal, em ter a ousadia de começar primeiro, de apanhar primeiro, de aprender primeiro, de conseguir fazer as implementações tecnológicas, de acertar o modelo de negócio, de flexibilizar sua estratégia, de mudar seu estilo de liderança, ou seja, de se adaptar para um novo mundo, para a partir daí você começar a entrar numa velocidade crescente de acúmulo de dados, tratamento de dados melhores, gradativas do seu negócio, seja qual for, para que você consiga, então, fazer algumas ofertas aqui. Então, essa é a ideia. Tá? Então, frontrunners, terceiro takeaway, não vão ser seguidos pelos followers. O follower não vai conseguir. Deixa eu tentar te dar um exemplo disso. Será que você consegue fazer um buscador de livros ou de produtos melhor que o da Amazon? Não, você não consegue. Tá bom? E se eu te desse 100 bilhões de dólares
para você desenvolver um buscador melhor que o da Amazon? Você consegue fazer um buscador de produto melhor que o da Amazon? Ou um buscador melhor que o Google? A resposta é você não consegue. Por que você não consegue? Porque você pode desenvolver algoritmos, você pode trazer os melhores programadores, você pode ter a melhor tecnologia de AI, de inteligência artificial, mas você não tem os bilhões de dados tratados que ele já tem, que foram melhorando os algoritmos de uma forma infinita hoje. É impegável, não dá para pegar, é imbuscável essa característica. Você vai ter que tratar algoritmos de dados em outra coisa, porque esse não dá mais para fazer. Isso é o quanto o frontrunner vai escapar aqui das mãos dos outros. Então, quando a gente fala, por exemplo, do que a Amazon está fazendo na Amazon Go, né, de um varejo não tripulado, de um varejo que não tem pessoas, se os varejistas não fizerem rápido, eles não vão conseguir acumular os dados, e a hora que a Amazon for, né, cada vez mais, que ela tomba isso para passar para as plataformas físicas que ela já tem, como o Whole Foods, por exemplo, é impegável. Não dá, ninguém vai conseguir alcançar o nível de otimização de serviço, né, de organização de gôndola, de escolha de produtos, de sortimento. Ou seja, é muito forte o quanto você tem ganho com base nisso. Tá? Quarto takeaway, super importante. A transformação digital, ela é uma transformação digital, né, falando de skills agora, falando aqui de competências, tá? Ela é uma transformação de upskilling. Ela é uma transformação que melhora as pessoas, tá? Então, vamos organizar melhor isso daqui. Quando a gente olha a transformação que aconteceu da indústria na Revolução Industrial, ela foi uma transformação, né, em que os skills desejados, ou seja, as competências desejadas, elas eram baixas. Ou seja, você tinha trabalhos repetitivos numa linha de montagem. Então você podia ter um baita de um artesão, que é um cara que sabe fazer um negócio fantástico, tipo um sapateiro que faz um sapato ponta a ponta, né? E esse cara vai perder o emprego dele, porque nasce uma fábrica de sapato que faz milhares de sapatos, depois milhões de sapatos, depois, né, com o tempo, bilhões de sapatos, e ele vai ser forçado, se ele quisesse, né, se ele não conseguisse vender o sapato dele, a vender esse sapato aonde? Né? E produzir sapatos, certo? Na linha de montagem. Então, ou seja, você tem uma diminuição do skill aqui, né? Você tem um downskilling. Ou seja, você vai fazer as pessoas pior, criativa, né, de produto, né, de design, de que o sapateiro criou, fazendo sapato a vida inteira, né, e outros profissionais todos da mesma linha, para colocar esse cara numa linha de montagem, fazendo um trabalho mecânico ali, né, onde nenhum conhecimento está sendo exigido. Então, essa é a característica da transformação que a gente tem da indústria, de forma geral. O que foi acontecendo foi que essa indústria foi melhorando. A transformação digital é uma transformação de upskilling. Ou seja, o que se exige é, de fato, né, novas competências para as pessoas. Aí tem um negócio interessante. Quando a gente fala assim, né, o Fórum Econômico Mundial fala que 42% dos trabalhos serão transformados, serão extintos, não é que 42% dos cargos, das posições, das funções serão extintas. Quer dizer só que, se você pegasse uma função qualquer lá no teu escritório e fizesse um 0 a 100%, quanto que essa função é passiva de automatização, quanto ela precisa ser feita pela pessoa, o que você vai perceber? Você vai perceber que a parte passiva de otimização por uma máquina, ela vai crescer, certo? E a parte da pessoa vai diminuir. O que está acontecendo? A transformação digital está cada vez mais um pedaço no trabalho, no job description, na descrição de trabalho de uma pessoa, e ela está cada vez fazendo uma parte menor desse trabalho. Então, existe sempre o caráter do que uma pessoa precisa fazer, e existe os trabalhos repetitivos, né, e sem contato social que a máquina pode fazer. Então, no fundo, é uma humanização do trabalho. Trabalhos com alta criatividade e alta interação social vão continuar com os humanos. E o que pode ser repetitivo pode ser usado, então, né, pode ser feito por uma máquina, no caso, sempre inteligência artificial, e sua turma, como o professor Musa, né, gosta de dizer. Então, essa ideia é importante. Então, no nosso quarto
takeaway de hoje é transformação digital é uma transformação de upskilling. E aí eu vou chegar a uma conclusão óbvia. Se a transformação digital vai ser acelerada, que é o primeiro takeaway, se os 15 trilhões de dólares que vão ser criados em PIB em 10 anos talvez sejam antecipados, se o frontrunner, quem vai capturar os 15 trilhões de dólares, não vão conseguir ser perseguidos pelos followers, né? Você fala, como é que eu faço parte disso? Bom, você precisa fazer o seu upskilling, ou reskilling, como a gente chama. No final das contas, né, o que você precisa? Você precisa aprender uma série de coisas novas, uma série de competências novas para conseguir se desenvolver. Tá? Então, essa é a base aqui do que eu tô comentando, né? E aí, vamos começar a entender, então, o que você precisa aprender, né? Os temas, basicamente, que a gente precisa desenvolver são separados em categorias aqui. É claro que um deles é tecnologia, né? Então, sobre inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, cloud, computação quântica daqui a pouco, 5G, claro que você precisa. Com certeza você precisa. Eu não tenho dúvida que você precisa. Você precisa aprender sobre programação, coding de forma geral. Então, é fundamental a gente entender que o que colocou a gente como competitivo no passado, então hoje já não é mais uma coisa que é competitiva, certo? Então a gente não é mais competitivo usando só as bases que a gente tinha no passado, então tem skills novos que a gente vai ter que ter. Os skills de tecnologia, então, são super importantes. O segundo é uma nova visão de economia e de estratégia, né? Então, você tem frames de inovação que você pode usar. Você precisa entender quais são esses frames de inovação. Por exemplo, a teoria de inovação e de estratégias disruptivas do professor Clayton Christensen. Tá? Ou seja, é super importante conseguir entender que esse é um frame, ele é um bom frame. Pode ajudar. Né? Tem vários outros frames. Compreender economia compartilhada, economia criativa, economia com outras características, com outras bases econômicas que são bem diferentes aí do que a gente estava acostumado. Tá? E tem um grande conjunto de coisas, é a parte de liderança e de cultura. Né? Então, liderança e cultura organizacional são coisas que vão mudar drasticamente. Tá? Então, em termos de... Não é possível interessar toda essa transformação digital se você não mudar, de fato, a cultura e as... Né? E isso é uma parte, com certeza, mais complexa de tudo isso. Tá? Por que muita gente já percebeu isso e nem todo mundo consegue, de fato, entrar? O que eu mais vejo são pessoas passando semanas de imersões fora no Vale do Silício, em Israel, em feiras, né, em summits, e vai todo mundo para um monte de lugar e vê um monte de coisa. Mesmo agora, né, inúmeras palestras de transformação digital, e aí você vai lá e o que acontece? Você aprende um vocabulário novo, você tem um primeiro contato, é importante, talvez começar o nosso bate-papo aqui, te chama a atenção, né, mas no final das contas, se você de fato não conseguir fazer um aprendizado mais profundo, para ter o que a gente está falando, nesse conjunto de palavras gigantescas que tem aqui, aí de fato não é muito difícil que você consiga capturar tudo isso. Tá? Então, deixa eu dar algumas dicas importantes aqui. Primeira dica é que, claro, dentro do LEAD, tem um conjunto de cursos que podem te ajudar em transformação digital. Tá? Então, quando eu falo disso, lembra que a gente tem agora, por causa do Covid-19, 30 dias grátis para você poder acessar o LEAD. Então, entra no lead.com.br, L-I-T, lead.com.br, entra lá, faz seu cadastro, é simples, tem 30 dias gratuitos para usar o LEAD. Entrou no LEAD, o que tem lá? Então, você tem alguns cursos que são super importantes, né, que são voltados para a transformação digital. Então, você tem um curso de liderança digital, por exemplo, de cultura
super legal do Bruno Andrade, um professor nota 10. Você tem curso de criptomoeda, por exemplo, né, que é uma tecnologia importante. E você tem um conjunto de talks, que a gente chama, que são cursos mais curtos, em que você consegue ter uma visão importante sobre essas tecnologias todas. Tá? Então, tem uma série de cursos sobre inteligência artificial, sobre blockchain, sobre big data, sobre internet das coisas, né? E algumas outras tecnologias que te ajudam a usar elas, tipo design thinking, por exemplo. A gente tem um curso muito legal sobre metodologias ágeis, né, para gestão de projetos, que também é um curso campeão, é um curso muito legal. Todas as empresas estão usando, algumas de forma exagerada, algumas de forma meio sem precisar usar, mas no fundo vai te ajudar nesse processo também, né, porque você precisa ter velocidade para conseguir fazer isso. Então, nessa grande dica aqui, entra no LIT de graça, 30 dias gratuitos. A gente já está chegando em 25 mil pessoas que entraram no LIT nas últimas 10 dias, né? E aí você pode entrar até o dia 30 de abril. Tá? Mas uma vez entrando, você fica 30 dias 100% gratuito. Então, essa é uma forma legal de você, enfim, conseguir se desenvolver. Para quem está procurando alguma coisa mais forte, além do LIT, né, na Sampoint tem diversos programas. Tá? Na verdade, transformação digital é algo que é transversal na Sampoint. Todo curso tem uma série de conteúdos de transformação digital. Então, muitos desses temas já tem nos nossos MBAs há muitos anos, tem nos nossos programas de pós-graduação, a gente tem programas específicos para esse. Então, tem um programa que eu gosto muito, que é o Leading Digital Range, pela Sampoint e pela BM, onde a gente tem um programa mais sênior, tá? É um programa para C-level, é um programa para executivos, né, um middle management para cima. E ele é legal porque ele endereça esses 3 pilares: liderança e cultura, economia, estratégia e as tecnologias em si. Então, isso é muito legal, uma coisa que dá para aproveitar. Tem um outro que é o Innovation and Disruptive Strategy, que é um curso do professor Clayton Christensen, de Harvard. Esse é um programa feito com Harvard Business School online, então você tem acesso à parte online do curso original, né? Voltando aqui, fiquei sem conexão. Então, é o curso do professor Clayton Christensen, original de Harvard Business School. Você vai ter essa parte online no programa original, e a gente faz discussões de caso, não só dos casos que o professor Christensen recomenda, mas também os casos de características brasileiras, que é bastante importante. Esse é super importante. Então, esse é um curso. Esse foi o curso que me fez tocar o sino da liderança da Sampoint pensar no LIT, né? Foi esse curso aqui de estratégias e inovações disruptivas com o professor Clayton Christensen. Então, esse é um programa assim super sensacional. É o curso que eu mais recomendo que vocês pelo menos olhem enfim, acompanhem. Porque todos esses cursos têm comunidades em torno da Sampoint. Então, você pode acompanhar os nossos encontros, etc. Tá? Tem um outro curso que eu acho bem legal, nessa linha de programas mais sofisticados, que é um curso que a gente acabou de lançar, que é um curso junto com a Chaos Pilot. Chaos Pilot é uma escola da Dinamarca, é conhecida como a escola mais inovadora do mundo, né? E aí ele faz todo um arcabouço de mudança e de criação no caos. É um curso super importante para agora, né? Ou seja, como é que eu lidero no caos? Como é que eu inovo no caos? Por isso que ele chama Riding Through Chaos, né? Ou um programa que será pilotando no caos. Como é que eu piloto no caos, né? E aí ele é mais legal pelo seguinte: quando você está numa situação extremamente caótica, talvez usar o frame de inovação ou usar teorias de inovação já feitas são insuficientes. E aí é legal porque nesse programa você consegue aprender a desenvolver o seu próprio frame de inovação. Então, eu acho que esse curso é um curso super interessante também. Tá? Então, resumindo aqui, né, parando de fazer propaganda nossa, né, mas, enfim, para te dar uma saída do que eu estou falando, fechamento super importante aqui para a gente, tá? Para a gente terminar esse nosso bate-papo. Crise tem começo, meio e fim. Não estou desmerecendo a crise é super importante. Cada vida humana
é uma vida humana, a gente tem que valorizar. A crise econômica vai ser dureza. Agora, olhando o lado cheio disso, talvez o seu setor, talvez a sua empresa, talvez a sua organização, talvez você consiga se beneficiar de um aspecto que vai acontecer por causa disso. Então, a crise da saúde vai acontecer, a crise econômica vai acontecer, né? E o que vai acontecer que você pode se beneficiar? E a aceleração da transformação digital, né, que me deu aqui 4 takeaways importantes, né? Vamos lá. Aceleração digital, a transformação digital acelera, os 15 trilhões que vão ser gerados na economia vão ser gerados antes. Quem adotar antes as tecnologias, quem entrar antes nesses conhecimentos, não vão conseguir ser acompanhados pelos followers, pelos seguidores, né? E toda essa transformação é uma transformação que exige que você se capacite melhor. Então, no final das contas, eu acho que o que a gente viu na China essas 7 usos de tecnologia no Covid, no final das contas, é o que vai acontecer no mundo inteiro. Acho que a China também marketeou bem o que eles estão fazendo nesse sentido, também é interesse deles. Mas, excluindo tudo isso, estou fazendo um recorte aqui do lado positivo disso tudo, a gente vai ter ganhos brutais em transformação digital. E você pode ser protagonista disso, né? E eu acho que, se você falar assim, o que eu posso fazer agora, desligando essa live, lead.com.br, entra lá, se inscreve, 30 dias gratuitos, faz os cursos ligados à transformação digital, faz, né, aqueles talks que eu falei, que são feitos pela IBM, muitos, né, a maior parte deles são talks sensacionais que vão aprender um pouco mais sobre isso, tá? Entra no lead.com.br, consegue seu cadastro, depois disso baixa o app, né? Porque se você baixar o app direto, você vai ter que pagar, então não faz isso. Entra no link para você poder baixar, se você ter tua senha, login senha, depois disso baixa o app na loja onde você tiver teu smartphone. Pô, aí, vamos com tudo, tá? Aproveito para deixar aqui meu contato com vocês, né? José Claudio Securato, me segue no Insta, JC Securato, me segue no LinkedIn, José Claudio Securato, você me acha fácil. Como CEO da Sampo, né? Como CEO do Lead, estou à sua disposição, me manda dúvida, que eu puder te ajudar, conta comigo aí, tá bom? E fica de olho que a gente tem aqui na Sampo e no Lead 2, 3 lives, às vezes por dia, em que a gente está batendo papo sobre coisas que pode te ajudar aí a refrescar um pouco a cabeça. Tá bom? Pessoal, obrigado por estar junto comigo hoje aqui. E aguardo depois as perguntas de vocês, os comentários, você me adicionando aí para a gente ficar em contato, tá bom? Boa noite. Valeu, pessoal.